Olá, sejam bem-vindas. Esse é mais um episódio do Escritas que Ecoam. Eu sou a Cecilene e hoje vamos ter uma convidada muito especial. E antes de eu chamá-la, vamos lembrar um pouquinho. Se tem algo que a literatura independente nos ensina, é que coragem não falta para quem decide pegar sentimentos e transformar em histórias. Hoje, o Escritas que Ecoam recebe uma autora que conquistou milhares de leitoras, com romances intensos, personagens apaixonantes e narrativas que misturam emoções à flor da pele, com reencontros, recomeços e resgates. Diretamente do interior de São Paulo, psicóloga por formação e apaixonada pela arte de contar histórias, a Natália é nossa convidada especial. Então, vamos conhecer mais de perto a mulher por trás dos livros que faz os nossos corações baterem mais forte. Natália, seja muito bem-vinda a esse novo episódio do Escritas que Ecoam. Estou muito feliz de te ter aqui com a gente. Então, conta para mim um pouquinho como é estar participando hoje aqui. Eu tô achando muito chique, tá? Eu tô me sentindo muito chique. Primeira vez que eu... Não, mentira, não é a primeira vez. Já participei de um podcast, mas faz muito tempo. Então, eu tô me sentindo muito honrada de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, tá? Eu agradeço de verdade. Imagina, eu fiquei muito feliz. Gosto muito das suas histórias. É muito bacana, né, ver as autoras brasileiras realmente participando. E estou muito feliz de ter aqui também. Então, para a gente começar, eu quero voltar um pouquinho no tempo e te perguntar, quando foi que você percebeu que as histórias que estavam dentro da sua cabeça precisavam ser escritas? Como que foi esse caminho para começar a escrever? Bom, para mim, eu acho que foi muito rápido todo esse meu processo de transformação, que eu acho que a transformação, tudo começou a mudar, acredito que para muitas pessoas, né, depois da pandemia. A pandemia, ela transformou, né, acho que a vida de todas as pessoas, todos os seres humanos, e a minha não foi diferente. No meu caso, eu me encontrei numa quase depressão, por conta de tudo que estava acontecendo, de todas as, né, todas as coisas que o mundo estava passando, assim. Eu nem tive, graças a Deus, uma perda significativa próxima a mim, né, além das perdas em geral, de todo mundo. Que bom. Mas, ainda assim, eu fui uma pessoa que ficou mentalmente muito sensível com tudo que estava acontecendo. E os livros literalmente me salvaram. Foi quando eu comecei a ler. Eu não era uma leitora antes disso. Eu comecei a ler mesmo na pandemia. Você não lia nada ou lia alguma coisinha ou outra de vez em quando? Eu lia quando eu era criança. Aí depois eu fiquei... Eu era atleta. Então, fui para o mundo dos esportes, para a vida de atleta, e só vivi disso, né? Fiquei Muita ali. disciplina e é muito tempo, né, que você dedica nisso. Exato, eu era atleta profissional, então não era meu hábito, assim. E aí, na pandemia, descobri o que eu gostava, né? Porque isso é bem importante. É importante. Encontrar o que eu gostava. Eu comecei com um livro de fantasia, aí eu fui para o romance hot, e aí me encontrei, né? Não saí mais, inclusive. E aí foi aquele boom, né? Aquela coisa, aquela paixão muito grande. Então eu não parava de ler, Um atrás do ler. outro. Exato, né? Inclusive saudades. Mas aí, por conta disso, começou a vir histórias assim na minha cabeça. Eu comecei a ficar no meio, né? Entrar no meio literário, conhecer pessoas, conhecer autoras. E aí foi vindo naturalmente para mim. Eu não fui uma pessoa em que sempre quis escrever. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita criatividade, sempre criei muitas histórias assim na minha cabeça, mas eu nunca tinha uma finalidade para elas. Nunca colocou no papel, né? Não, imagina, acho, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu brincava com o meu esposo, né, que eu iria... Era muito cabulosa as coisas que eu imaginava, então a gente falava que eu ia escrever um roteiro de um filme um dia. Era o máximo que eu já tinha falado. Mas livro, só depois mesmo que comecei a escrever, e aí começaram a vir as histórias,
E aí o meio literário começou a fazer parte da minha vida, da minha rotina. E quando eu fui ver, eu falei, acho que eu vou escrever. E tô aí. E tá aí já com quantos? 10 livros? 8? 10 10. livros. Olha só. Às vezes eu não acredito. Olha. Parece que é Mas estranho. isso, não, mas é incrível, né? Isso, olha só o poder, né, dos livros, da Sim, literatura, porque pode ser uma pessoa que nunca leu, se encontra em algum gênero, e com sim. isso, olha ali, hoje você tem 10 livros publicados. Então, Isso né, é loucura. Sim, e é aquilo também que nunca é tarde demais, né, isso eu sempre falo. Muita gente diz: "Ah, eu não gosto de ler", eu sempre falo: "Porque não achou ainda o seu tipo de leitura". com certeza. Com certeza. E você já começou com isso na sua bio da Amazon diz que você começou como autora com 28 anos. Uhum. E como que foi esse processo? Porque você já era adulta, né. Muitas autoras que algumas que eu já conversei, já vinham de escreviam histórias, mas não mostravam pra ninguém, escreviam diários, né, e você, como disse aqui, não escrevia nada, nem lia naquele momento. E como foi esse processo de decisão de, tipo, você estava lendo e decidir: "Não, é agora eu vou escrever meu primeiro livro e mais ainda, vou publicar", porque você ir publicar também é um passo muito grande. É, é, é uma coisa que eu falo em terapia até hoje, inclusive, que foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu estou escrevendo faz 2 anos e meio, né? 3, aí se a gente começar a contar quando eu comecei a escrever, né? Então, se a gente contar da pandemia até hoje, assim, foi muito rápido, foi muito pouco tempo, assim. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu. Foi foram 28 anos da minha vida para eu encontrar a minha vocação, para eu descobrir que era isso que eu realmente queria fazer, A sua e eu, paixão. e eu simplesmente mergulhei de cabeça, assim, real, a ponto de chegar ao momento da profissão que eu sou formada, né, que eu sou psicóloga, a ponto de não fazer mais sentido, de eu simplesmente não querer mais, assim, né? Não sentia a mesma paixão, o mesmo fogo, a mesma coisa que eu sentia escrevendo. Você se Uh, encontrou de verdade, né? e é muito engraçado, assim, né? Porque as pessoas sempre querem as coisas rápidas, elas querem saber o que vão fazer da vida, ter super certeza, ganhar dinheiro e tudo, né, com 22 anos. É, Imagina, com 22 anos eu era uma imagina. pessoa, né? E Não, e depois eu era outra. até antes, porque, né, a gente faz essa decisão do que a gente quer fazer, teoricamente, com 17, 18 anos. Sim, A gen imagina. a gente não Claro. sabe nada como vai ser, como a gente é, a gente nem se conhece ainda o suficiente. E aí, no meu caso, eu tive essa transformação por conta da pandemia, né? Acabou que foi né? Por mais que foi em meio a muitas tragédias, né? Muitas coisas Uhum. ruins, foi a maior transformação, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Por mais que seja uma desgraça por parte, né? Mas foi um catalisador, né, na verdade, porque Foi. sem isso você não teria tido tempo de encontrar o seu tipo de gênero literário e pensar nas histórias que você pensou e colocar no papel e realmente ir atrás em todo o processo, que a gente sabe que não é fácil, que não é rápido, né. Eu também sou autora, eu também já, publiquei na Amazon, não é uma Uhum. coisa super simples, então ter essa dedicação e já tá ali nos seus 10 livros, foi o momento que você precisou pra passar por isso e tá tudo bem. Sim, sim, a gente sempre tem que tirar uma coisa boa, né, de todas as coisas que acontecem com a gente, e para mim a pandemia foi isso, né? Sim. Tirando toda a depressão que eu tive, toda a parte ruim que o mundo sofreu, foi o que Uhum, mudou a minha vida, foi o que me trouxe até aqui, assim. uhum. E eu nunca fui tão feliz. É Foi impressionante, é engraçado pensar nisso, é engraçado é pensar que bonito. eu não. Eu achava que eu era feliz, eu não era Uhum. infeliz, mas Sim. ainda não é do mesmo jeito que é hoje. Não é É não é impressionante. a sua vocação, né, você descobriu, na verdade, a sua vocação e foi atrás disso. É uma loucura mesmo. É lindo. E nesse processo, né, que você como você disse, ele tá nesses 3 últimos anos, você teve alguns momentos, né, de dúvidas, de medo, ou foi algo que aconteceu naturalmente, que fluiu muito bem? Tive sim. Ah, dúvidas, eu tive mais no início, né? Que
como eu disse, né, foi muito rápido. Então eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Levei 5 anos para me formar, levei mais 1 ano e meio para ser Sim, pós-graduada e mais outros anos atuando. E agora sim, do nada, vou fazer mudar. isso aí mesmo, né? Vou viver essa vida. E então eu tive, mas assim, passou. Passou. Né? Foi um momento de dúvida, mas não, eu não me apeguei muito a isso. Eu realmente mergulhei. Eu não parei para pensar muito se eu Uhum. estava tendo sei lá, um surto muito louco e ai, Sim, era coisa da minha cabeça. Não, eu realmente foi de senti cabeça. e fui, e fui. E aí alguma assim, né? Aí depois que eu passei para essa vida, vem a insegurança, e aí isso aí é todo lançamento, não tem jeito. Uhum. Eu penso se é isso mesmo que eu estou fazendo da minha vida, porque eu estou fazendo isso da minha vida, mas isso realmente é só surto mesmo. Sim. Mas isso Eu não também faz tenho parte do vontade. nosso dia a dia, né? Para sempre. Faz, Insegurança sempre vai rotina. ter, é rotina. Exato, tem O razão. importante é a gente saber naquele momento que vem aquela vozinha, né? Aquela síndrome da impostora no ouvido, a gente, não, agora eu vou focar no que eu preciso. Não, é só surto mesmo, mas passa, assim. Eu É, realmente não quero fazer outra coisa, pelo menos por enquanto, né? sim. Como a A gente gente não viu, sabe nunca se sabe, mas eu acredito que eu tenho muita história para contar, assim, muito nunca para. Então, tem muita coisa para fazer ainda. demais. E você, como você falou, você veio da psicologia, né? Psicóloga. E Uhum. é uma profissão 100% ligada às emoções humanas. Isso é muito rico para uma autora. E você acha que a sua formação ela influencia na sua forma de construir tramas, personagens? Eu acredito que influencia muito, mas ouvir um pouquinho isso de você, porque, como você falou, você passou 5 anos estudando isso, trabalhou, mas com certeza isso é útil para você até hoje. É, eu não sinto exatamente a, a parte profissional. Eu não me sinto uma psicóloga escrevendo, Uhum, mas eu sinto a psicologia em mim. Não sei se sim. você consegue entender. Entendo. Você não está É, escrevendo livros de psicologia, mas o seu conhecimento está ali e isso acaba refletindo. é tipo assim, eu não consigo separar a psicóloga da Natália. Sim. Nunca consegui. Se você tiver psicólogos que você conhece, esse tipo de coisa, e o psicólogo fala, não, nada a ver, eu nem penso como psicólogo. Mentira, pensa assim, tá? Isso não sai Não assim, existe. né? É que Uhum, é diferente quando você atua, quando você está sendo um psicólogo, você age de forma diferente e até pensa, né, de forma diferente. uhum, Mas a psicologia mesmo, a maneira de enxergar, de entender, a empatia, né, a forma como conseguimos entender como o ser humano uhum. pode ser diferente do outro e todos Essas esses detalhes nuances. que a gente aprende com a profissão ou até mesmo estudando, né? Uhum, É uma coisa que não vai embora, é uma coisa que está sempre comigo. Eu não sei sim. se ela necessariamente me ajuda a escrever, mas é porque Uhum, ela já faz parte de mim. sim. Então não tem como eu dizer que Não tem como não. separar. Não dá para separar. Ela tá aqui e É sempre a, vai Na- estar aqui, é a assim, né? Natália. Legal. Exato, E exato. eu li alguns dos seus livros, não li todos. Algum dos personagens é psicólogo? Ou você pensa em algum momento em introduzir algum? Cara, não tenho um psicólogo ainda, né? Eu não sei, não veio nenhuma psicóloga para mim. Uhum, Mas tem um livro em que um personagem fazia terapia, que ele precisou fazer terapia durante o livro, né? uhum, Que é o livro Refeito, que eu lancei ano passado. uhum. E ele. Algumas sessões de terapia faziam parte da história, precisavam estar lá na história. Eles estavam ali. E eu fui a psicóloga do personagem. Eu Ah, me que coloquei no demais! livro, Você se colocou na entendeu? história. Coloquei, era literalmente eu atendendo Aham. o meu paciente, meu O personagem, seu entendeu? personagem. Foi o Uhum. único momento, assim, bem psicóloga mesmo Aham. ali na história, assim. Foi Ah, bem eu legal, adorei. inclusive. Adorei. Muito legal ter essa troca, assim, né? Mesmo nas Uhum. páginas. E hoje você tem 10 títulos, como a gente já falou, na Amazon, e muitos leitores apaixonados, que é maravilhoso. Como que foi a sua experiência do primeiro livro?
para publicar ele? Como que foi desde você escrever e decidir, não, esse é o primeiro que eu vou publicar e ir atrás disso? Ai, nossa, aconteceu tanta coisa de lá para cá, assim. Eu fui movida totalmente pela paixão, pela por esse frenesi, com essa ansiedade, essa empolgação de se lançar um livro. Então eu escrevi uma história que ela tinha um significado muito grande para mim. Eram dois personagens negros. Essa história ela veio para mim em um sonho, depois de ler um livro da minha autora favorita. Então ela foi totalmente movida por paixão, assim, né? Óbvio, eu tentei estudar o máximo possível sobre como que é esse processo de lançar e tudo mais, né? Fiz o meu dever de casa, e aí eu lancei dessa forma. Obviamente, eu não imaginei toda a dimensão para onde isso me levaria, embora eu quisesse tornar isso em algum momento a minha profissão, mas a gente nunca imagina, né? Tudo É que tão vai acontecer rápido. depois. E foi realmente foi um vislumbre, assim, né? Foi uma coisa assim muito. Ai, meu Deus, estou lançando, olha que incrível, né? Hoje em dia, não são todos os livros que eu tenho esse sentimento, né? Por mais que eu ame todos os meus livros, óbvio, e eu Sim. amo tudo que eu estou fazendo, ainda assim, como tornou a minha profissão, eu penso muito mais de forma estratégica do que de forma apaixonada. É um Então, negócio também, né? Tem que tratar como um exato, negócio. eu tenho um negócio, uma empresa, né? A gente fala que é uma Sim, é empresa, uma ser empresa. autor independente, né? São muitas coisas Isso. acontecendo, várias pessoas envolvidas, e eu tenho que, né? É o meu ganha-pão, então eu tenho que pensar em todas as estratégias até esse livro sair, né? Enfim, são Sim. muitas coisas envolvidas. E Muitas. não é sempre que a gente pode, assim, né? Que a gente opta por lançar aquele livro que você está super empolgada, que você está super apaixonada, ou que, enfim, ou você espera que as pessoas estejam apaixonadas por ele tanto quanto você, né? Tem livros e livros, então Sim. eu sinto que tem essa diferença do início para cá, né? No início era mais, entre muitas aspas, mais apaixonado, assim, né? E hoje é mais estratégico, né? Hoje já pensa um Hoje é pouco outra mais no coisa. todo, né? Hoje é outra coisa. Eu penso do início ao fim, sobre tudo, e do depois, e do durante, e aí do que vai acontecendo um mês depois do lançamento, 2 meses depois do lançamento, próximo lançamento. Então, todas essas, né, todos esses detalhes, assim, é muito mais presente do que no início, assim. Eu acho que é Sim. a maior diferença, com certeza. É, e é bem importante, né, começar a ter esse pensamento, porque daí começa a tratar como, além de tratar como trabalho, tratar como você falou, como a sua empresa, né? Que é o que é realmente. Agora, o primeiro livro você lançou há 2 anos e meio, 3 anos. E você já lançou 10, você faz bastante lançamentos por ano. É uma correria? Passo! Olha, é engraçado isso, né? Porque quando eu estava trabalhando no CLT ainda, né? Quando eu estava trabalhando como psicóloga, eu lançava muito mais. E agora, esse eu não lancei um só, o que é um recorde para mim, assim. Sim. Eu tô escrevendo um romance policial agora. Que E legal. são livros muito, muito difíceis. Uhum. Muita coisa, muito detalhe. Eles têm, além de um peso emocional, eles são super complexos mesmo. Sim. Então, o meu último lançamento tinha sido em dezembro e eu fui lançar agora em abril. Para mim foi muito tempo de um para Muito tempo. outro, assim. O mais tempo E que você já aí, teve até agora. O maior tempo. é, e aí eu vou conseguir lançar só mais 2 esse ano. Eu não vou Sim. conseguir lançar Só. mais. Para mim, Só. eu acho pouco. Para mim é pouco. Eu gostaria de Uhum. lançar um pouquinho, pelo menos mais Mas. um, Uhum. dois. Ah, Seria mas acho ótimo. que isso é um pouco também do que você falou do ser mais estratégico, né? Porque daí no Uhum. começo você vai escrevendo, já vai lançando, e assim você sendo mais estratégica, acaba espaçando um pouco mais, mas ainda assim tá É. sempre muito ali pros seus leitores, né? Tá sempre ali muito presente. Sim, às vezes eu acho.
que eu lancei um Hum. monte de livro. Às vezes eu acho que eu não lancei nada ainda, Hum. porque tem muita coisa para Muita lançar. É, história. tipo assim, muita história. Então, Uhum. chega nem perto de chegar não há muito. Sim. E você, quando você tem uma ideia, você já anota? Porque eu te pergunto isso porque eu tenho, né, eu lancei um até agora, estou terminando o outro, e eu tenho, eu acho que uns 8 documentos no meu Docs cheio de histórias, de ideias que eu já tive que eu tenho que desenvolver. Como é que você faz isso com as ideias que vêm na sua cabeça? Ahn, eu era mais organizada antigamente e deixava bonitinho no documento também. Hoje eu estou contando com a minha memória, o que é uma coisa ruim, não façam isso, crianças. Não Nossa, façam isso. eu não consigo porque eu esqueço muito facilmente. Não, eu não É. esqueço. Eu tenho histórias aqui assim na minha cabeça é, de muito tempo atrás, assim. Uhum. Mas não é bom fazer isso, porque uma veio para mim esses tempo atrás de um sonho. Uhum. Eu tenho muitas histórias que vêm de sonho. Ah, isso é E, maravilhoso. e aí eu sonhei, acordei super empolgada. Eu lembro que eu fiz um stories, falei assim, minhas letras, nossa, tive um sonho, o personagem era uma princesa e tal, não sei o quê. E aí, menina, esqueci alguns detalhes. Ah, E aí eu vou ter que olhar esses stories de novo vai ter que voltar lá nos pra arquivados. lembrar. Não, porque eu não anotei. Então, Mas assim, bom eu que tem o vou. story. Tem algo. No meio de milhares de stories, a gente É, faz stories todos os dias, né? Vou ter que achar eles. sim. Mas eu não vou fazer isso de novo. Eu vou voltar a anotar bonitinho. Pelo menos o principal de cada história. Mas eu tenho um documento, tenho várias É. histórias, enfim. Ah, eu sabe o que eu faço? Eu vou lá no meu Gmail e crio mais um documento. Eu tenho lá todos. Você entra no meu Drive, é uma bagunça, cheio de documentos soltos. Mas tá tudo lá anotado. Se em algum momento eu entrar, eu sei que tá Sim. lá. Não. É que tem algumas histórias que a gente planeja, né? Muito Uhum, tempo antes. Nossa, esses policiais, por exemplo, eu fiquei com eles na minha mente por muito tempo. Anos, uhum, assim, acho que foram uns 2 anos que eu tive a uhum. primeira idealização deles, a Eles. trilogia. Mas tem livro que é momento, Uhum. né? Por Pensou já. exemplo, o meu último lançamento desse ano, né? Que vai ser uma comédia romântica. Foi um livro assim que eu falei, quero Uhum. lançar, vai ser isso, ponto, vou lançar. Já foi. Entendeu? Mas aí eu Entendi. não precisei ficar no Tá, documento, porque já está no cronograma para lançamento, já entendeu? Mas tem tava. outros que vão vindo e a gente tem que guardar mesmo. É, pra não esquecer, né? É. E agora, isso que você falou, né? Quando você tá construindo uma história, você já pensou nos personagens. Ah, nisso aqui eu vou colocar, vai ter um age gap, vai ser um second chance. Como é que você faz essa construção? Já sabe antes? Ou você deixa eles irem fluindo? Ai, eu sou do time que sabe antes. Hum, eu também. Eu tenho algumas coisas, sim, que a gente vai criando durante a escrita, ou quando vai começar a escrever, mas a maioria das coisas vem antes para mim. A Uhum, maioria das tropes. É uhum. porque a trope do livro, ela é a alma do livro. É É uma para guia, né? onde Uma guia da história. exato, é para o que os personagens vão fazer. Eles vão fazer baseado naquilo, naquela trope, né? Uhum. Então é muito difícil você construir uma história sem já ter isso É, antes. sem saber pra onde, né? Pelo menos algum ponto-chave da história tem que ir. Exato. Eu tô com esse, por exemplo, esse policial, a trope principal eu já sei, que é Enemies to Uhum, Lovers. uhum. Ah, aí pelo menos isso que eu sei. Pelo menos que eu sei que eles se odeiam. Sim. Já é alguma É o coisa, começo, entendeu? é o start. É, e aí, como que vai se desenvolver o relacionamento deles? Você vai ter mais alguma outra trope, uma cama-sol, alguma outra coisa assim? Uhum. Eu posso trazer um pouquinho depois, mas pelo menos a principal ali O sempre ponto teve. central. É, o, eu acho que de todos os livros, assim, eu já tenho pelo menos uma trope que Uhum, é a principal, que é para onde o livro vai correr. Se eu quiser colocar mais alguma coisa, por exemplo, eu tenho uma história de Second Chance, que está inclusive lá no documento, lá guardado no meu arsenal. é uma Ah, que vai vir ainda. e aí eu queria escrever uma história de bebê rejeitado. Tô louca para escrever uma história de um bebê Uhum, rejeitado. E aí eu encaixei o bebê rejeitado nessa história que eu já sabia que ela ia ser um second chance. uhum. Então faz sentido colocar um bebê Ah, rejeitado. Então, assim, eu já sabia a tropa principal,
E aí eu fui lá e Concluiu mais acrescentei uma. outra coisa, entendeu? Uhum. Mas pelo menos uma tem que saber toda a Uma já história. sabe pra dar pra ser o começo, né, depois como você falou, se você vê que faz sentido colocar alguma outra coisa, coloca, mas Exato, pra começar eu exato. também eu concordo, eu gosto de já saber de construir um pouco do contexto da história pra daí poder escrever ela. Não, é muito melhor, muito mais fácil para você ter uma noção, né? Sim. E agora a gente pensando nos seus personagens, né, na sua construção de personagens. Como que é pra você construir essa camada emocional deles? Você se inspira em pessoas reais, em séries, ou livros, filmes que você vê, ou isso vai surgindo? As duas coisas não tem, eu acredito que não tenha um único caminho Uhum, para seguir quando a gente está escrevendo. Graças a Deus por isso, né? Eu tenho uma. A minha inspiração é absolutamente tudo e qualquer coisa, uhum, seja músicas, seja principalmente filmes e séries, que é uma coisa que eu consumo bastante, legal. além de outros livros, isso faz Uhum, toda a diferença, né? Ler outros sim. livros. E ler faz a gente escrever melhor, né, tem que sempre continuar. Sim, não tem, pelo amor de Deus. E então eu acho que é um pouco de todas as coisas. A construção da personalidade, eu acho que muitas vezes eu até penso, tenho uma ideia do que vai ser o personagem, tem uma, né? A gente gosta de falar, né, que o personagem fala com você certa Uhum, coisa, mas quando você começa a escrever é diferente. Quando sim. você começa a escrever, acontece muitas vezes a gente achar que é uma coisa e ser outra, né? Encaixa Tipo, melhor na história, pode ser muitas coisas. aí o personagem ele se apresenta para você de uma maneira muito diferente quando Uhum, tá vivendo aqueles acontecimentos, vamos dizer assim. sim. Então, por mais que tenha um pouco de tudo, né, que eu vivo assim Uhum, no meu dia a dia, que eu já vivi, que eu já vi, que eu já ouvi, ainda assim o personagem tem a sua autonomia, né, a sua sim. Ele sua vai se encaixando escolha dentro da ali, né? história, né. É, E você pensa um pouquinho antes na história deles, eh, na história deles antes do livro, um pouco desse passado, mesmo que seja só pra você? Ou vai só seguindo eles conforme a história vai caminhando? se eu penso no passado dos Se você personagens, você cria a história deles antes deles aparecerem no livro, né, a vida deles antes. ah, acho que sim. Às vezes só Eu pra acho que você. sim. Eu acho que o passado, ele é uma. Eu acho que o passado ele vem antes, né? Para você Uhum, escrever o futuro dele, né? Que é que é a uhum, história que você está escrevendo, que vai acontecer depois. Então, eu acredito que sim. Acredito que ele venha, pelo menos alguns pontos principais, ele vem antes. uhum, Já aconteceu também da mesma coisa. Eu achar que aconteceu alguma coisa, chegar na hora de escrever a outra, sim, né? Eu não tenho muito essa. É, eu sou uma pessoa que sempre imagina muito antes. uhum, Parte do meu processo de escrita é eu pensar, eu sim, ficar pensando no personagem. Eu tô olhando para a parede, fico pensando no pensando personagem. nele. Tô deitada para dormir, eu do teto, fico pensando no personagem. Tô ouvindo música, tô pensando no personagem. A parte de escrever o livro é pensar antes no personagem. Uhum. Então, muitas vezes, quando eu já vou escrever, eu tenho bastante coisa dele já, Já sabe sabe? bastante, já tem bastante informação sobre. É, aí pode ser, né, que o desenrolar das coisas ele acaba, né, mudando ou trazendo novas nuances. Uhum, Mas eu sou uma pessoa que pensa muito. Escrever, para mim, ela vai muito além de escrever, mas hum. muito. Muita coisa Principalmente envolvida. o começo. Principalmente o começo, que é muito difícil, né? Você ainda está conhecendo o personagem. Uhum. Então eu penso muito. Sempre penso muito no personagem. Fico ali pensando nele, na história dele. É. E você escreve seus livros de forma linear ou às vezes, tipo, pega um capítulo lá do final, depois volta? Não, nunca fiz isso. Me recuso a fazer isso. O que acontece é ter trechos, Sim, aparecer um pote, alguma coisa, aí sempre alguma tem. coisa.
É, mas não, eu escrevo do primeiro capítulo ao último capítulo na ordem bonitinha. Olha. Eu acredito que não seja legal porque o personagem se desenvolve Uhum. Cresce. no decorrer, ele cresce. Então, ele é um personagem no capítulo 2, no capítulo 25 ele é outro, né? Uhum. Então, E até é difícil de eu porque lá escrever alguma coisa, porque ele vai mudar. e é interessante que daí você conhece eles também da mesma forma que a gente lê, né. Sim, sim, O com desenvolver vem certeza, nesse mesmo raciocínio, né, com porque você certeza. escreveu desde o início. Não acho que me atrapalharia. Uhum. Eu já tive muita vontade. A gente quer muito chegar num capítulo. Aham. Nossa, você fica idealizando aquele capítulo, aquela cena. Você fala, meu Deus, o Hot que tá lá no final. Você fala, não, vou escrever agora, Agora, só para me livrar dele aqui, assim. Mas eu me seguro, eu não faço se isso. segura. Tem esse autocontrole de Tem, esperar tem. e seguir o cronograma. Eu prefiro, é melhor. Ah, entendi demais. E você tem livros únicos, tem trilogias. Como que Uhum. você toma essa decisão de, tipo: "Ah, esse aqui", já teve algum que você pensou que era livro único e transformou em trilogia, ou você já sabia desde o início? Não, eu sempre soube, sempre sei. Uhum. Não, mentira. Calma. Lembrou de algum? Mas eu lembrei do começo. Aham. No começo, Recomeços, né, que é a Uhum. minha primeira série, né, primeira trilogia, ela seria 3 livros, né? Uhum. Mas aí teve uns secundários ali que uma pessoa que falou: ai, por que esse aqui não pode ter um conto? Ai, por que esse aqui não pode ter Pode novela? ser. E aí eu acabei enfiando dois. Mais alguns. Dois. São noveletas, né? Novelas, uns livros mais Sim. curtinhos, no meio. Então, no final, são 5 livros, o que era 3. Uhum. Mas foi a única vez, Uhum. até o presente momento, né? O restante, eu já tenho uma ideia, às vezes eu já introduzo um personagem para ele ter um livro depois. Já sabe lá do início. Sim. Outro fenômeno que aconteceu, que foi muito bom, que foi Tentação Irresistível, um livro único meu, né? Ah, mas isso foi totalmente culpa das minhas leitoras. A culpa é É, toda é, um, dela. li- é um livro em que tem um casal principal, né, e uma criança, né? A criança é o elo entre os dois, né? Ele é Hum. aluno da protagonista e filho do protagonista. Uhum. E lindo, família feliz, incrível. E o último, no epílogo, né? Ele está adulto, a criança, o Precisa Oliver. trazer o livro dele. Meu amor, nunca nessa vida que eu tive tantos pedidos para fazer o livro desse menino. É. E eu não tinha. A minha ideia de produzir a história era de outras secundárias, que são amigas da protagonista. Mas do Não, Oliver, não meu era o amor, momento. as minhas leitoras enlouqueceram. Eu falei, gente, mas ele é uma criança, como assim? Vou escrever um livro dele? Não pode uma coisa É, dessas. Mas trouxe terei que escrever o livro dele por causa das bonitas. vai ter que trazer ele de novo, mas é muito bacana também, eu vejo muito tem outras autoras que eu já vi que fazem isso, né, quando os personagens principais têm filhos, faz as histórias Segunda da nova geração. geração. Aham. E é bacana porque daí você vê ainda um pouquinho vai ver, claro, o foco é na nova geração, mas você ainda vê os personagens que você gostou lá do início. Então tem né, um apego emocional muito grande. É, eu tenho um. Eu nunca fiz ainda a segunda geração, Uhum. né? O Oliver Oliver vai ser quando o primeiro, vai talvez. ser o primeiro. Vai ser o primeiro. A única vez que eu tive o contato com antigos personagens, né? De outros livros, Uhum. foi quando eu escrevi as trilogias, biologias, enfim. Sim. Mas de segunda geração, em que o personagem vai ser outra coisa, assim, ele vai ser É. adulto, meu Deus, ele vai fazer sexo. Ai, E você escreveu ele enfim, criança, né? É um filho, exato. né? Eu, não, eu às vezes eu acho que eu não estou preparado para ele ainda, né? Mas enfim. Tem que esperar mais um pouquinho amadurecer mais a ideia. Ai, Oliver, ele era só um neném de 10 anos. E tá, agora já querem o livro dele. Já. E você já pensou em alguma coisinha da história assim ou tá com calma? A única coisa que eu sei do Oliver é que vai ser um clichê invertido, né? Porque ele é tímido, né? Aham. A história de Tentação Irresistível é porque
ele tem um talento muito grande para música, mas ele é muito tímido. Então ele vai precisar de aulas particulares com essa professora dele, né? Uhum. Enfim, e aí é assim que nasce o romance entre os dois, entre O pai, no caso. o pai e a professora. Então ele é um personagem tímido, ele vai continuar sendo um personagem tímido, embora, né, ele tenha vencido aí muitas coisas da timidez dele, ele vai Sim. continuar sendo um nerdzinho tímido. Tímido. É o que eu sei do Oliver por enquanto. Agora tem que descobrir quem é que vai ser o par dele nesse momento. É, Aguardaremos uma novidades. coisa por vez. E, né, antes da gente mudar o tópico Uhum. das trilogias, o que você acha mais fácil, mais difícil de manter a conexão dos personagens em mais de um livro? Porque tem personagens que você introduz já sabendo que vão estar lá na frente num livro solo. Como que você faz Uhum. essa conexão? Ahn, Olha, eu tenho 3 livros únicos até agora. E todos eles eu tenho personagens que em algum momento ou tiveram um livro depois vão vou ter, né? Legal. No caso, eu até engraçado que eu conversei com a minha revisora. A minha revisora, eu lembro que ela soltou nossa, Natália, você nunca escreve livro único mesmo, né? Porque sempre vai ter algum personagem que vai ter algum livro Aí depois. faz depois. E sim, todos os meus livros, algum personagem vai ter algum livro depois. Não, Uhum. assim, né? A trilogia, logicamente, os Uhum. secundários ali e tal. Mas os livros únicos, o meu primeiro livro único foi Nas Mãos do Destino. E Uhum. aí ele tem o secundário, que eu já planejava fazer um livro dele. Aí depois ele Uhum. veio Entre Beijos e Segredos. E aí, nesse caso, Tentação Irresistível, eu tinha introduzido as gêmeas, que são amigas da protagonista, então já tinha Já tinha o começo ali. uma ideia de que ela, né, elas vão ter uns livros, elas vão ter em algum momento. E Uhum. agora o O Oliver, Oliver. né? Então, eu sempre coloco. Dificilmente algum livro meu. Dificilmente eu acho que eu nunca vou fazer Não, isso. Eu sempre. gosto dessa, Mas eu dessa gosto também, possibilidade. porque às vezes a gente vê um personagem e, né, você gosta dele, vê que tem uma coisa a mais ali, e poder ler a história dele é muito legal, porque personagem secundário acaba que a gente vê muito pouquinho, mas mesmo assim já se pode se identificar muito, né? Assim, eu não prometo todos os secundários de todos os livros, Sim, né? isso Porque tem aí, como pelo amor também. de Aí não Deus, dá. né, leitoras, né? Mas pelo menos um tem. Se for pelas minhas leitoras, todos os personagens secundários de todos os livros têm um livro, e aí eu não saio nunca daquele universo. É um Obrigada. esquema de pirâmide, não termina nunca. Não, não é assim também. Mas normalmente eu penso assim, em trazer alguém. Alguém vem. Alguém sempre vem. Aham. E agora pra gente falar um pouquinho desses bastidores, né? Como você já falou que hoje é muito mais estratégico para você, né, os lançamentos. Eh, a escrita independente no Brasil, né, principalmente, ela ainda não tem a gente tem muitos desafios, né, não tem tanta visibilidade, né, a gente tem muita visibilidade dentro da própria bolha, mas é algo que a gente tá crescendo, né. E como que foi para ti ali nesse início tu conquistar o teu espaço, começar a construir tua comunidade de leitoras que já são super engajadas, mas assim o entender desse momento que, né, uma autora tem uma grande editora por trás, mas que tem uma grande comunidade por trás, que é tão poderoso quanto, né. Como que é pra Uhum. ti navegar por isso? Eu acho que eu fui como a maioria, né? Que eu fui pega de surpresa por descobrir que existe um universo gigantesco Uhum. literário, né? Graças a É Deus, inclusive. enorme. Ele é enorme, ele cresce a cada Uhum, dia, né? Mas eu não, pelo fato por mais que seja grande, ainda assim é uma bolha, ainda assim é uma coisa muito uhum, específica, né? Eu não imaginava, uhum, né, que, que fosse ser possível sustentar uma família com isso, sim. né? É uma coisa muito louca. Uhum, E eu acredito que exatamente por conta disso, por causa de toda essa dificuldade que ainda se existe, né, no país com relação à literatura, com relação
aí o universo literário, e então eu fui uma das pessoas que quando eu imagina eu entrando numa super biblioteca gigantesca e olhando todos aqueles milhões de livros e falo: "Uau, Uau, isso sempre esteve aqui, nossa, que sempre. loucura!". Uhum. Eu É, não sabia, né, é. tanto que, É um universo existem gigantesco, né, que a gente pra entrar e nele eu não faz ideia. a gente tinha aquela ideia, né, de livros físicos Uhum, apenas, né, eu até sim. sabia que tinha livro, de formato digital, mas não da forma como eu sei hoje. Uhum, E aí a gente não tem aquela noção, por falta sim. dessa possibilidade, né, que não Uhum, existe muitas vezes, dessa oportunidade que não tem no nosso país de ter o contato com esse sim. universo, eu fui uma das que ficou super uau, Uhum, vislumbrada, né, exato. com aquilo tudo, assim. Com essas possibilidades, né. Sim, é um desafio muito grande, porque ainda existem muitas pessoas que não têm ideia disso, né, que não têm Muito, ideia de que muito. hã, Um temos um universo ecossistema, um com mundo inteiro, né, um universo que é fantástico. sim, Tanta gente. e tem muita gente que lê, que não sabe disso, né, tem Uhum, muita gente que está começando a descobrir agora, uhum. e pessoas que não fazem parte, que não leem e tal, não está inserido no meio, também não tem ideia, não tem noção. Quando eu falo, no começo, né, hoje em dia as pessoas já estão mais acostumadas com essa Ah, ideia, mas no início, quando eu falava sobre eu ser escritora, as pessoas eu lembro das pessoas falarem assim: "Ai, mas é um hobby, né". Não, como se mas você não vai largar a psicologia, aham. né. Não tem como É viver disso. só não é uma coisa assim tão séria. As pessoas não têm ideia do Uhum, que você pode conquistar, da onde você pode chegar com isso, né. sim. E isso além de nos prejudicar, né, que Uhum. poderia obviamente prejudicar no sentido de que poderia ter muito mais gente Sim, envolvida, muito mais hã visibilidade. exato, ainda assim poderia trazer mais pessoas, mais leitoras, mais autoras, né, para o universo. Uhum. É que é um Infelizmente universo é essa a ainda, realidade. eu acho que é bem subestimado, assim, porque como a gente que tá dentro vê a força, vê a potência que é uma potência, é uma força. E quem não ouve falando de fora, às vezes não acha que é grande coisa, né, não acha Uhum, "Ai, não, isso é só um hobby, isso é só você não tem como viver disso". E é porque a pessoa não tá no meio, não vê o que a gente vê e não vive o que a gente vive, né. Quando a gente tá no meio, né, eu comprei um Kindle em 2020 também, foi na pandemia. Eu não tinha até então, sempre li muito, eu sempre fui leitora, mas de livro físico. E principalmente uhum. de livro estrangeiro. Eu lia muito, lia, né, tipo, fantasias e coisas, mas eu não tinha o hábito de ler livros brasileiros. Não conhecia, não era parte do meu universo. A partir do momento que eu comprei o Kindle, que eu: "Olha, existe algo aqui". Uhum. E aí eu descobri, entrei nesse universo e agora já vão fazer 5 anos, mas, pra mim também foi algo que eu descobri há 5 anos atrás, né, e a gente vai pesquisar, já existe há quanto tempo até em outros aplicativos, em outras coisas, né. É um Sim, fenômeno literário que as pessoas ainda não conhecem ou não prestam atenção. É algo né. Tem pessoas que estão nesse meio há muito mais muito tempo, né. Por isso que eu falo que eu acho que eu não escrevi quase nada de livro, porque aí uhum. você vai conhecer umas autoras que estão com 20, 30 livros já na Amazon, eu falo: "Meu Deus, como administra tudo isso?", mas enfim. Mas é com tempo também, né, você também vai chegar lá logo, né, mas é o tempo, né, não tem como É, você ter a mesma quantidade de livros de alguém que tá há mais tempo, sim, sim. mas é uma construção. E, né, a gente vou indo agora pra sua comunidade de leitoras, né, você já falou que elas pediram o livro do Oliver, eh, tem algum feedback, alguma coisa, assim, que te marcou um pouco mais? Alguém vindo falar que, né, alguma troca, assim, que realmente te emocionou mais com as suas leitoras? Ai, eh, quando eu li essa pergunta, eu fiquei muito tempo pensando sobre Uhum, isso, né. Sempre tem Eu acho que todas são sempre muito gratificantes, uhum, né, da mais simples a mais simples à mais elaborada. Teve 2 situações
3 situações, vamos dizer assim, né, que foram bem legais. A primeira foi que eu digo é a Bienal do Uhum. livro, né, Quando você ano foi? Ano passado passado? fui ano passado. Eu já faz umas 3 bienais que eu vou, mas ano passado eu fui pela primeira vez com editora, né, com meu livro físico Mas lá, fiz sessão de autógrafo, fiz aquela coisa toda. uhum. E foi uma das coisas mais loucas, assim, que eu já fiz na minha vida tranquilamente. Hã, foi ai, é difícil de explicar. É uma é algo surreal. Eu nem me imaginava escritora, quem dirá tendo sessão de autógrafos, né, tendo Fotógrafos. A pessoas Bienal, numa né? fila da Bienal, uma pessoa numa É. fila para olhar para mim, para tirar uma foto, pra ver minha letra escrita no papel. Aham. Isso é muito, muito louco, assim, né. Então a Bienal do ano passado é uma coisa, Foi. assim, que ela ainda está muito viva aqui, né, porque faz pouco tempo, Sim. na minha mente, e se Deus quiser a gente vai ter outra mais legal, melhor Com ainda esse certeza. ano. Só vai melhorar. Deus quiser. Hã, na Bienal, eu achei muito legal, né, teve uma leitora, que inclusive mora perto de mim, né, ela mora numa cidade aqui perto, que, fez uma camiseta com a ilustração de uma personagem minha. Ela mandou fazer uma Ai, ilustração da minha que personagem, que é uma demais. das personagens que ela mais gosta, né. E Uhum. eu achei aquilo muito legal, aquilo me emocionou muito, assim, né, chorei no banho depois. Imagina. E eu achei super, de um carinho, assim, muito grande que eu É, obviamente, né, ela fez surpresa, ela não me falou, então ela apareceu lá, ela: "Ó, a olha. camiseta aqui, né, aqui a Hailey", Uhum. né, eu achei muito legal essa experiência. E teve que não foi necessariamente uma, né, foram umas 2, 3 leitoras que foi bem tocante para mim, que vieram falar comigo, nesse caso, pelo Instagram, né, no Uhum. particular. A respeito de como elas ficaram tocadas com a história de uma personagem minha. No livro Rendido, a minha personagem, tem ela ela teve, um aborto espontâneo, né, Hum. antes, né, daquele do momento do livro. Hum. E é uma questão muito delicada para ela, e ela tem toda uma questão em volta disso, ela teve a despedida dela depois e tal, enfim. E é o ponto alto, assim, né, do livro, um ponto super emocionante e tal, é lindo. E aí eu tive depois leitoras que vieram falar comigo a respeito das próprias experiências, né. Uhum. E, ai, é muito emocionante, né, falar sobre isso. Elas falam sobre não terem lido muitos livros com o assunto, com o tema, né, Uhum. e que na verdade elas ficaram até que, felizes em ler sobre isso, Sim. sabe, né. Por mais que pudesse ser um gatilho, mais que pudesse ser uma coisa que trouxesse, né, Uhum. lembranças ruins e tal, para elas para aquelas em Pra aquela específico, né, foram uma vivência emocionante e não necessariamente ruim. negativa, né. Uhum. Elas compartilharam comigo como foi a experiência delas e tudo mais, e o que que Uhum. aconteceu, porque elas se identificaram com a Penélope e como Uhum. foi para elas. Elas não teve nenhum tipo de crítica, não teve elas dizendo: "Ai, não acontece assim, ai, não é assim, ai, não foi desse jeito tá errado". Não, olha, a minha experiência foi Experiência. assim, assim, assim. E Elas se foi sentiram à vontade pra vir trocar contigo, né, isso também é muito importante, porque foi uma loucura. é um tema que as Uhum. mulheres são trazem um pouco de vergonha, né, tipo, não vergonha, mas não é algo que é falado abertamente, né. Elas não têm, às vezes, com quem falar. É, E sim. se ver representadas, se viram representadas, porque não é um tema que aparece muito. Não, e é uma coisa que acontece muito, Muito. né, Nossa. muito, muito, muito. Quando eu pesquisei sobre isso, eu descobri que é uma coisa que acontece muito, assim, né. Uhum. A gente já tinha uma noção, né, por sermos mulheres ali, né, Sim, mas quando a gente para ver, realmente é analisar. algo até, entre muitas aspas, "natural". Uhum. Então, quando, elas vieram falar comigo, assim, eu me senti muito
muito honrada de Uhum. receber aquela mensagem, né, de elas se Sim, sentirem confortáveis para falar comigo. Para sim. você ver o quanto é importante a gente levar, em consideração tudo que a gente escreve, né. Agora, do meu lado super psicóloga falando, Não eu tem como não sou separar, é Natália. exato, eu não sou contra você escrever nada, assim, né, eh, nada eu gosto muito da criatividade dos autores, eu acho que ele tem essa liberdade para escrever, mas é muito importante você ter noção de onde você pode tocar, né, com aquilo que Perfeito, você está escrevendo, com em que certeza. lugar que você vai tocar nas pessoas, né, existe essa Uhum. possibilidade, então esteja Sim, ciente disso. Seja sim, ciente de que o seu livro ele pode despertar, pode. tudo, né, coisas boas, coisas ruins, memórias, enfim, Esteja na pronto para pessoa. isso, né. Esteja pronto para isso Esteja também. Tenha ciente, esteja consciência. pronta disso, né, bem É. importante. Então foi eu acho que uma das melhores experiências, sem dúvida, assim, por Uhum, mais que seja um tema muito delicado, ainda assim, uhum. né, ter esse Foi pedacinho dessas leitoras foi muito bonito, assim. Não, e é muito bonito mesmo. E é aquilo, né, de novo, mostra a importância da literatura, a importância da leitura, porque a gente lendo, se identificando, conhecendo um pouco mais, faz toda a diferença para nossa vida. E a gente lê algo que a gente se identifica como elas, até nelas pode ter curado um pouco de uma dor que elas tinham. Se ver representadas, se ver que elas não precisam ter vergonha, né, elas terem a coragem de irem até você para falar sobre isso, é muito importante. Nossa, sim, com certeza. Acho que é uma das coisas E mais agora legais de ser autor. muito, né, ter essa troca, Sim, poder ter essa troca. E de tocar a vida das pessoas, né, porque é isso que acontece. é. E agora, né, se você pegar, fechar o olho, olhar pra trás, pensar um pouquinho, né, na Natália que começou a publicar, ali há 2 anos e meio, 3 anos atrás, e na Natália de hoje, né, o que que você diria, né, além do que agora pensa com mais estratégia, que mais mudou em você como escritora e em você como mulher também, né, você, Natália, né, nessa jornada que tá só no começo ainda? Hã, como escritora, eh, por mais que eu não esteja que eu seja uma pessoa que pensa de forma mais estratégico, né, de forma mais pé no chão sobre o que lançar e o que não lançar, eu ainda prefiro o agora, eu ainda prefiro como as coisas estão agora. Eu tenho uma das coisas que aconteceu de lá para cá, né, é contato com muitas autoras fantásticas, né, no decorrer desse ano, desses anos. Legal. E essa troca é importantíssima, Uhum. importantíssima, assim, ela faz toda a diferença. Eu acho que foi com certeza uma das coisas mais importantes e mais legais que aconteceram para mim. Sim. Então eu poder perguntar, pedir opinião, saber o que é melhor, de coisas simples, da onde fazer um bottom, um card, até coisas, né, Legal. mais significativas, como sei lá, para onde vai o dinheiro, o que que Uhum. investe, o que é legal, o que não é. Sim. Essa troca, ela é muito legal e é uma coisa da qual eu me orgulho muito e que eu sou Uhum. muito grata por ter conseguido durante esses Bom. anos. Foi uma faz toda a diferença. Hoje, para mim, qualquer Sim. coisa que eu tô querendo saber, eu tô perguntando, eu tô chamando a Olivia Viplais no privado, a Lula Legal. Belucci no privado, Muito legal. né. São autoras aí que, né, renomadas e que já estão Sim, lá nessa consolidado. estrada há muito tempo, então, eu acho que é uma das coisas que faz toda a Toda a diferença diferença. para todo lançamento que eu tenho, assim, para qualquer Sim. coisa, né. A gente sempre tem uma ajuda muito grande, né. Uhum. Pode ser que existam problemas, rivalidades, esse tipo de coisa,
mas também existe uma galera que se ajuda, que é muito legal, Isso é né, muito que bom. E eu faz teve toda a teve diferença. teve uma autora que eu conversei que ela fala muito que tem leitor para todo mundo, né, que Uhum, tem leitor, é o livro de todo mundo, consegue até porque, né, terminou de ler um livro, tu vai ler outro depois. Então pode chegar um momento que as leitoras leram todos os seus livros, querem continuar lendo, vão ler de outra. Quando você fizer um lançamento, sim, vai ler o seu também. Então, né, a gente ter esse senso de comunidade, é muito importante de realmente se ajudar, porque, né, se a gente tem uma comunidade forte por trás, a gente chega muito mais longe. com certeza, sem sombra de dúvidas. Graças a Deus, né, eu estou cercada de pessoas assim, que pensam dessa forma, que estamos no mesmo barco. Graças a Sim, Deus, né, eu acho que é muito mais fácil quando você tem outras sim, pessoas com você, né. com certeza, com certeza. E como pessoa, bom, eu tive essa super, hiper, mega transformação, Uhum, né, na minha vida. Eu saí de uma profissão que eu sempre vou amar, eu amo a psicologia e sempre vou amar, acho ela fantástica, para alguém que se tornou uma empresária. uhum. Eu, eu não tenho, às vezes eu não tenho ideia do que eu estou fazendo. Eu ainda estou em processo de aprendizagem, Estaremos mas sempre. eu acho que a maior mudança, assim, para mim, né, como pessoa, é sempre pensar numa empresa, né, em todas as coisas envolvendo aquela empresa, todas as pessoas envolvidas, tudo, Sim. prazo, até a música principal do livro, é tudo, tudo, tudo se passa na minha cabeça. Eu gosto muito. Tem coisa que eu não gosto não, eu estou descobrindo aí algumas coisas que eu gostaria de já ter as respostas, de Sim. já ter ideia do que fazer, Uhum. mas a gente sabe que não é assim, né, que as coisas funcionam. As coisas vão Então, acontecendo. tem algumas coisas que, principalmente quando eu erro, né, quando eu Uhum. acho que eu acertei e errei aquilo ali, que traz esse sentimento de frustração. Sim. Mas no geral, eu gosto de Uhum. participar, gosto de tudo. Eu não sou eu sou uma pessoa que está bem envolvida, né, eu Uhum. tenho várias coisas delegadas, né, Sim. hã, tenho pessoa para fazer minha social media, tenho a minha assessora, tenho minha revisora, Hum. eu tenho gestor de tráfego, eu tenho pessoas que fazem meus vídeos e tals, mas de alguma forma eu estou envolvida em tudo, Tem que ter né. a sua mão, porque é a sua história, né, você tem Exato, que eu estar envolvida decido. ali. Sim, né, tem coisas que é 100% eu, que eu Uhum. não deixo para ninguém, principalmente Uhum. quando são decisões, mas tem Uhum. coisas que eu só vai lá e faz, né. Hum. Graças a Deus eu tenho Melhor não condição para se fazer isso hoje em dia. não precisa se incomodar com isso, né, fazer cada etapa de cada coisa. Exatamente, mas de qualquer forma eu estou sempre envolvida, eu estou sempre Sim, pensando, estou sempre pensando como empresa, sim. não tem como. Isso. É, como empresária, né, estratégia, você tá pensando na estratégia, na coisa maior, para ter pessoas poderem fazer as outras os outros Sim, detalhes sim. pra tudo ficar rodando. Sim, é em conjunto, né, eu Uhum. não fiz nada, absolutamente nada até hoje por mérito Uhum. meu, totalmente meu. Esquece, né, é uma coisa sempre pensada em Uhum. conjunto, com pessoas maravilhosas comigo, Uhum. mas querendo ou não, sou sempre eu que decido, né. Sim. É, no final a decisão é sua, né, que é o seu nome. É. Uhum. Mas é isso, né, Natália, eu quero te agradecer muito, muito, muito de coração. Foi muito legal a nossa conversa. Foi rápida, acho que a gente pode conversar de novo, porque Sim. acho que a gente tem muito ainda que poderia estar falando, né. Quero agradecer por falar da sua história, falar um pouco mais da sua paixão, né, contar um pouquinho da sua trajetória. E, né, para a última pergunta, eu quero te pedir para poder dar um conselho, uma dica para quem está começando, né, para quem tem desejo de escrever e às vezes não acha que pode fazer, acha que não sabe, tem medo, insegurança, né, e nem sabia dessa possibilidade até então. Então, você poderia deixar de mensagem para essas pessoas? Hã, eh,
Uma dica que foi algo que mudou a minha vida, né, eu acho que foi por isso aí que as coisas começaram a andar, é você se inserir o máximo possível no meio literário. Uhum, Existem muitos grupos de WhatsApp, de leitoras que são exatamente como nós, né, uhum, que amam um tal tal escritora, tal livro, tal personagem, que, né, compartilha aí do mesmo sentimento. Então é muito bom você entrar nesse meio literário, e nesse meio literário você conhece pessoas que, trabalham nesse meio literário. Então, foi assim que eu descobri as minhas betas, foi assim que eu descobri a minha assessora, foi assim que eu descobri as pessoas que fazem parcerias comigo, enfim. Então, eu acho que o primeiro passo, né, além de ler, é você uhum. se inserir nesse meio literário o máximo que você puder, acompanhar as pessoas o máximo que você puder, assim que você aprende, assim que você pega os Perfeito. exemplos, assim que você aprende o que não fazer. Então, acho que a primeira coisa para você fazer é isso, e depois fica natural, depois fica fácil, né, depois você vê que não é esse bicho de 7 cabeças, né, que você não precisa ter medo de contar essa história, porque já tem um monte de gente fazendo o que você que já vai fazer, então fica muito mais natural depois, fica muito mais fácil. Essa coisa de autor independente, é independente entre muitas aspas, porque Uhum. no fim das contas você não faz nada sozinha. Ah, Não faço nada sozinha. Eu sou, muito abençoada com as pessoas que estão comigo. Eu tenho a minha assessora, ela foi a minha uhum. primeira assessora e eu fui a primeira autora dela. Que Então a gente está demais. literalmente Desde o começo. juntas desde o começo, para as 2, assim. Muito bom. Então, nada do que eu fiz até hoje, eu fiz sozinha, absolutamente nada, Uhum. assim. Até escrever eu preciso de outras pessoas, porque eu tenho que ter betas, né, preciso Sim, ter tem que revisoras, trocar, né. então, essa ajuda ela é real, ela Uhum. não ela é importante, e você não trabalha assim, não acontece sem essa ajuda, né. Sim, Hoje em dia, até dessas autoras aí que são minhas amigas, que eu gosto de chamar de amigas, elas também são peça importante no fim, né. claro. Fazem parte de todo esse ecossistema, na verdade, né, porque não deixa de ser, né. Faz, faz, faz. E muito obrigada. Eu agradeço o convite. Eu gosto muito de falar sobre tudo isso, né, sobre esse meio literário, assim, né, é a minha vida. Então, se deixar, eu fico aqui eternamente falando sobre isso. Eu amo muito falar sobre isso, gosto muito. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade, então eu agradeço É. muito por isso, pela sua iniciativa, pelo seu trabalho. Foi maravilhoso e eu realmente foi esse o meu intuito mesmo, né, de criação aqui do podcast, poder dar mais voz, ter um espaço maior para poder falar um pouco mais, né, sobre isso, pra gente ter mais informação também, porque no ano passado, quando eu fui lançar meu livro, é uma coisa que a gente tem que pesquisar muito para descobrir, para como fazer, tem que eu gosto de fazer isso, mas eu fico assim: "Nossa, eu uma pessoa que já gosta de estudar, de pesquisar, já foi difícil encontrar todas as informações que eu precisava, né". Então a Sim, gente conseguir porque eu deixar o conhecimento aí mais acessível para todo mundo. Eu acho que quanto mais gente falando de livro, quanto mais gente lendo, melhor. com certeza, sem sombra de dúvidas. Perfeito, de novo, Natália, muito obrigada por participar. Por nada, eu que agradeço. Muito obrigada por me convidar.